Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Literafro Entrevista, o programa que promove um bate-papo com autores e autoras sobre produções da literatura afro-brasileira. A escritora convidada de hoje é Cidinha da Silva. Não saia daí! Maria Aparecida da Silva, conhecida como Cidinha, nasceu em 1967 em Belo Horizonte, onde se formou em História pela UFMG, atuou no GELEDES, Instituto da Mulher Negra, sempre com forte engajamento com a causa afro-brasileira e com as relações de gênero. Cronista, contista e dramaturga, a autora tem presença na web e é ativa nas redes sociais. Cidinha, é um prazer, viu? Uma alegria recebê-la aqui no Literafro Entrevista. O prazer é meu. Aguardava com expectativa esse convite. Para colaborar com a nossa conversa, conversamos com o professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcos Alexandre, doutor em Estudos Literários pela UFMG. Obrigada pela participação, viu, professor Marcos? Eu também agradeço, é um prazer estar aqui. Neste bloco do programa, vamos contextualizar o trabalho realizado pela escritora Cidinha da Silva. Autora de 13 obras, sua estreia na literatura acontece com a coletânea em prosa Cada Tridente em Seu Lugar, publicada em 2006 e reeditada no ano seguinte. Sua última publicação, ainda em 2018, é o livro Um Exu em Nova York. Cidinha ainda possui diversos artigos sobre relações raciais e de gênero, publicados no Brasil e no exterior. Cidinha, para começar a nossa conversa, conta para a gente como que se deu essa sua trajetória como escritora, como produtora e escritora de textos, artigos, contos? Eu comecei a publicar literatura em 2006, como você disse, com o livro Cada Tridente em Seu Lugar, né? De lá para cá, publiquei mais 7 livros de crônicas, 3 livros para crianças e adolescentes, 1 livro de poemas e agora o meu primeiro livro de contos, que se chama Um Exu em Nova York. Eu tive o prazer, por convite do Literafro, de lançar em primeiríssima mão aqui em Belo Horizonte. Cidinha, a sua escrita ela é comprometida com diversos temas e causas, como, por exemplo, as demandas da população afro-brasileira, entendida na sua vastidão e diversidade. Você pode comentar um pouco sobre esta dimensão da sua escrita? Sim, Marcos. Eu costumo dizer que há pelo menos dois vetores, né, na literatura que eu produzo. Um que tem se relacionado de maneira mais enfática com as desigualdades raciais, com o racismo, com a assimetria das relações raciais no Brasil, que está materializado de maneira mais concisa em 3 livros, que são O Racismo no Brasil e Afetos Correlatos, que é um livro de 2013, um livro de crônicas de 2013. Depois, Os Sobreviventes, que é de 2016 e é um livro híbrido, que tem uma parte que adianta, de alguma forma, o que seria a publicação de dezembro, que é o hashtag Parem de Nos Matar, que é um livro que reúne 72 crônicas que tratam do genocídio da população negra no Brasil. O segundo vetor é o vetor das africanidades, que é essa reinvenção do mundo, essa reinvenção do mundo africano que nós fizemos por todos os lugares para os quais nossos ancestrais foram levados de maneira forçada, não é? Então, para responder à sua pergunta, me parece que a distinção desses 2 vetores é algo que ajuda a quem analisa o meu trabalho.
E Cidinha, como que você classifica a literatura que você escreve e como que se dá o seu processo de escrita? Olha, eu não tenho muita preocupação com essa questão da classificação, né? Tem algumas terminologias que me deixam confortável. Essas terminologias são literatura negra, literatura afro-brasileira, literatura afrodiaspórica e literatura de autoria negra. Em qualquer um desses lugares que me colocarem, eu me sinto absolutamente confortável, não tenho qualquer problema. Com outras terminologias, eu tenho problemas, mas não vou usar esse espaço nobre aqui para discutir isso, né? E com relação à outra pergunta, como é o meu processo, como se dá né? seu processo de escrita? Ele varia muito. Tem algumas variáveis, né, que definem isso. O tempo que eu tenho disponível para escrever ou não é a principal variável. Como eu tenho um número de atividades muito grandes, produzo muito, faço a parte de produção, né, do meu trabalho literário, da circulação dos livros, etc., eu acabo tendo um tempo muito restrito para escrever, e aí eu preciso da disciplina. A disciplina é uma coisa que me ajuda. Ter horários determinados nos quais eu me dedico à escrita. Esses horários normalmente são na parte da manhã, que são as minhas melhores horas do dia, né? Eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, de uma maneira geral, procuro dormir mais cedo, também nem sempre consigo, mas acordo muito cedo, de maneira invariável. E essas primeiras horas da manhã são as minhas horas mais produtivas e que eu dedico à escrita, né? À escrita criativa, à escrita literária. Outra variável importante é o gênero que eu estou produzindo e com que finalidade de publicação. Se é para uma revista, se é para um livro que eu estou organizando. Então, vai depender muito dessa dinâmica, dos prazos que eu tenho a cumprir, né? As demandas, né? Sim. Cidinha, muitos de seus textos, eles estão localizados num território aí fronteiriço entre o conto e a crônica. Você pode comentar um pouco sobre os efeitos dessa abordagem na sua escrita? Acho que são efeitos muito positivos, né? Acabam amplificando o alcance dos textos, né? A sensação que eu tenho é que dois aspectos que caracterizam o meu trabalho levam as pessoas a fazerem essa classificação que não é estanque, né? A despeito de ser uma tendência da teoria literária também, da análise contemporânea, esse não enquadramento, né, em caixinhas, em espaços estanques muito delimitados e tal. Mas eu acho que a construção de personagens que eu faço nas crônicas, né, é algo que ajuda nessa classificação híbrida, nessa coisa de fronteira, né? O fato de ter nas crônicas personagens, acho que é alguma coisa que ajuda, que acaba direcionando para essa classificação. E aí, pensando nas crônicas, nelas você dialoga criticamente com a realidade, com o momento presente, você faz seu comentário, dá sua opinião, e também não deixa de fazer um julgamento a respeito do fato abordado. Já nos contos, a gente pode observar que você viaja e faz o seu leitor penetrar na ficção. Como que você administra essa tensão entre relatar e inventar? E, ao mesmo tempo, quais dos dois modos de ver e de escrever te agrada mais? Você
teria algo a comentar sobre isso? Sim, eu sou fascinada pela crônica, né? E como já publiquei 8 livros de crônicas, eu considero que eu venho desenvolvendo uma técnica para a escrita desse gênero que me deixa muito confortável. Cria também alguns vícios e cacoetes. Agora, na escritura desse livro de contos, por exemplo, Um Exu em Nova York, eu separei algumas crônicas muito boas, né? Porque eu escrevia e via ali que isso aqui é uma crônica, isso aqui não é um conto. E o que eu uso, né, para diferenciar um de outro de maneira mais forte? Eu entendo que no conto você não entrega tudo. Na crônica você pode entregar ou não, mas no conto você não entrega tudo. Você tem uma fala menos direta com o leitor também, né? Esse é um cacoete da crônica, que às vezes eu levo para o conto e na revisão eu preciso tirar, né? Então é isso, esse desenvolvimento, isso aqui, né? Esse desenvolvimento da técnica de escrita da crônica me ajuda muito a fazer os contos, porque eu consigo perceber os cacoetes que eu estou levando da crônica para o conto e a maior parte das vezes, pelo menos, tirá-los, não é? Com relação ao que eu gosto mais de escrever, eu gosto muito da crônica mesmo, né? Desde de criança eu li muito os cronistas mineiros, eu conheci Drummond, cronista, antes de conhecer o Drummond, poeta, né? Na infância mesmo, conheci o Drummond, cronista, e Paulo Mendes Campos me encantava muito, Fernando Sabino, né? Fernando Sabino leio até hoje, ele é um dos escritores mais hábeis em fazer crônicas longas, textos longos, que não perdem o ritmo, né? Raquel de Queiroz é outra autora de crônicas longas, nas quais o ritmo se mantém, a história não se perde, também não enrolam o leitor. Eu não tenho paciência com textos que enrolam o leitor. E procuro fazer textos que não enrolem, né? Que sejam dinâmicos, que sejam ágeis, porque eu não gosto dessa... Eu considero um tipo de postura autoritária do autor, da autora, que manipula o leitor pela enrolação no texto, sabe? Não é alguma coisa que eu goste de ler e é algo que eu procuro, de maneira muito consciente, evitar nos meus textos. Traços desses autores que você citou, por exemplo, eles aparecem de alguma maneira, direta ou indiretamente na sua obra? Você tem essa consciência? Essa coisa é sempre mais fácil de ser percebida por quem lê a gente, né? Sim, Claro. do que pela gente mesma. Eu tenho reminiscências muito fortes de algumas crônicas lidas na infância e na adolescência, principalmente a poesia no texto em prosa. É algo que sempre me marcou e que eu, de maneira deliberada, sim, procuro trazer para os meus textos. E é uma reminiscência, é uma memória dessas leituras, desses 3 cronistas que eu mencionei. E você acabou citando essa ideia da poesia que aparece no seu texto. Você pode comentar um pouco sobre essa dimensão, como que a poética ela está, de alguma forma, no seu trabalho, até porque você publicou um livro específico sobre poesia. Esse livro de poemas, eu brinco que é um livro cometido, né? São poemas cometidos, eu não me considero poeta, não sou poeta. Foi um livro que eu fiz como uma forma
de sobreviver ao hashtag Parem de Nos Matar, que foi um livro muito duro, né, de organizar. Então, na verdade, eu não me levo a sério como poeta, porque eu não tenho, com o texto, com o poema, a dedicação que eu tenho com a prosa. E eu considero, de certa maneira, desrespeitoso com os colegas, as colegas que se detêm de verdade, né, na construção do texto poético, me considerar poeta. Eu sou prosadora e cometi esse livro de poemas. Mas eu acho que a poesia é uma oitava superior na literatura, né? E como oitava superior é uma busca, para mim, no texto em prosa, ter um refinamento poético. É uma busca, é algo consciente, O que né, que eu quer dizer faço. oitava superior? Uai, é que eu acho mais fácil escrever um bom romance do que escrever um bom poema. Escrever um bom poema é muito difícil. É muito difícil. Acho que a gente vive uma cultura que pensa que encadear textos em versos é fazer poema. E não é Acho que a gente assim, não, né? de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? O poema é algo que requer uma concisão na escolha das palavras, né? Uma concisão, uma precisão na escolha das palavras que é para poucas pessoas. Você precisa de muita técnica para conseguir fazer isso. É aquela coisa que o Drummond dizia, né? O seu sentimento ainda não é o poema. Mas a maioria de nós acha que é, né? Você apresentar ali, organizar em versos o seu sentimento, a maioria de nós considera que isso é um poema. E o velho Drummond já nos alertou, né? Que o sentimento ainda não é o poema. O poema é outra coisa. De qualquer forma, a sua memória afetiva, a questão da infância, está presente em todos esses estilos que você escreve, né? Creio que sim. As africanidades, que são aquele vetor que eu falei lá atrás, informam muito, modelam muito o meu texto, né? E elas estão presentes no meu cotidiano desde a infância, nessas terras banto, que são as Minas Gerais, que é onde eu nasci, cresci, me formei, né? Então, o meu exercício é sempre de buscar, nesse cotidiano, essas referências que, muitas delas, né, aparecem de maneira intuitiva, elas estão muito impregnadas em mim, outras são coisas que eu pesquiso, que eu estudo, e outras ainda eu busco, eu olho com olhos de ver para encontrá-las na vida que me cerca, que pulsa ao meu redor. Chegamos ao final do primeiro bloco do Literafro Entrevista. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já! Se pudéssemos resumir a obra de Cidinha da Silva através de uma única expressão, eu escolheria Encruzilhada Literária. Nos textos de Cidinha da Silva, crônicas, contos, nós temos caminhos, percursos, chegadas, partidas, despedidas, encontros e, quem sabe, o humano colocado em sua vastidão e diversidade. Mas tudo isso por meio da tematização que envolve o coletivo negro brasileiro. Ali, nos textos de Cidinha da Silva, são colocados aspectos que discutem o racismo, a discriminação, a situação do negro na sociedade de classes, a condição da mulher, a própria literatura, por meio, sim, de uma escrita rápida, mas bastante pulsante. Cidinha da Silva, mineira, cidadã do mundo, escreve exusiacamente e convida a todos nós a refletirmos
sobre o estar no mundo, sobre nossa condição. Cidinha da Silva possui uma obra bastante vasta e diversa. Da vasta obra de Cidinha da Silva, eu indico a leitura de 2 títulos. O Homem Azul do Deserto, publicado em 2018, e também neste mesmo ano, Um Exu em Nova York. Estamos de volta com o Literafro Entrevista. No segundo bloco, nós vamos retomar nosso bate-papo para falar da obra de Cidinha da Silva. Marcos, você já se enveredou, né, pela obra da Cidinha. Conta pra gente, como é que foi essa experiência? Pois é, eu tive o meu primeiro contato com a obra da Cidinha nos finais dos anos 2000. E desde então eu virei, além de pesquisador, de estudioso do texto dela, um grande fã do trabalho, justamente pelas coisas que ela já apontou, que é essa relação desse limiar entre a crônica e o conto. Eu costumo comentar que a Cidinha escreve crônicas, contos, contos, crônicas. Acho que isso está muito presente na obra dela. E uma obra, né, que chamou muito a minha atenção foi Os Novos Pentes da África, que foi um texto publicado em 2009, e é super interessante porque esse texto, né, acaba de alcançar a marca simbólica de 10 mil exemplares impressos. Isso é muito importante para a gente poder pensar na trajetória, né, de uma escritora, de um escritor. E aí, Cidinha, eu gostaria que você falasse um pouco deste trabalho e de sua relação com esse público infanto-juvenil. Certo. Bem, Os Nove Pentes da África é uma novela que eu escrevi em 2009, porque eu queria conversar com crianças e adolescentes sobre a morte, né? E a recepção foi muito boa, eu tenho muita alegria desse livro ter sido adotado por 2 políticas públicas na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas, aqui na cidade de Belo Horizonte, né? O livro foi adotado numa política de formação de leitores e de acervos. Foram 2 políticas diferentes, uma para bibliotecas escolares e outra naquela época que os estudantes da rede municipal recebiam livros para levar para casa, para formar o seu acervo pessoal, né? Então, o Pentes foi adotado nessas 2 políticas públicas e isso me alegra muito. Isso tem ocorrido aqui, na minha cidade, né? Essas 2 políticas públicas tão importantes. E a recepção é grande, é um livro que emociona as pessoas, que já teve uma ameaça de ir para o cinema, mas a gente acabou tendo um desencontro na negociação, né? A gente, eu digo eu e a pessoa que estava adaptando o texto, e aí não aconteceu, né? Mas é um tipo de texto para o qual há uma demanda grande na sociedade brasileira, porque é um texto que trata de uma família negra estruturada pelo amor, né? De 2 avós que têm filhos, têm netos. Esse avô, o patriarca da família, ele morre cedo, e esse é o mote para conversar sobre a morte, né? E ele deixa como herança pentes para os netos, para os 9 netos que têm idades entre 6 e 23 anos. Tem o pente do amor, o pente da alegria, o pente da generosidade, o pente da abundância, da perseverança, da liberdade. E cada pente recebido dialoga com a lenda pessoal do neto ou neta que está recebendo, né? Aquele pente. E isso, a gente chegar a 10 mil exemplares em 3 reimpressões,
num mercado fechado, como o mercado editorial brasileiro, com uma editora que, embora tenha quase 40 anos, que é a Mas Edições, aqui de BH, é uma editora pequena, né? Mas foi a editora que primeiro publicou Edmilson de Almeida Pereira, que primeiro publicou Conceição Evaristo. E eu me sinto profundamente honrada de ter sido e de ser publicada por Maria Mazzarello, não é? Que é uma pessoa que deveria entrar para o panteão das heroínas, né? Que levam a cultura afro-brasileira para o mundo. E é isso que a Mas Edições faz com o seu trabalho editorial, né? E para mim é uma alegria muito grande poder dizer que eu sou autora do casting da Mas Edições. É uma alegria, uma honra muito grande. Que bacana isso, né? Essa receptividade toda, né, dos leitores em relação a uma dessas suas obras. E é um público jovem também que se identificou com isso. Falando em público jovem, as redes sociais têm um papel na sua trajetória? Tem um papel de ampliar a circulação do meu trabalho, né? Talvez por isso também eu tenho um público que é muito jovem, cada vez vai ficando mais jovem, vai chegando aos adolescentes, está alcançando os adolescentes agora. E esse trabalho intenso e organizado que eu faço nas redes sociais contribui muito para a circulação do meu trabalho, para que ele reverbere e se torne mais conhecido. Você, inclusive, tem um blog. Tenho. Desde 2008, eu sou da terceira geração de blogueiras, provavelmente. E é interessante, Marcos, porque eu sou praticamente analfabeta digital. Isso não é charme, é verdade mesmo. Mas eu tenho uma noção forte de oportunidade, né? E vi que o blog era um espaço que precisava ser ocupado pela gente, né? Autoras e autores negros. E aí, com a ajuda de amigos, fiz nada, eles fizeram para mim um blog, e recentemente ele foi atualizado por uma outra amiga, porque ele era, na verdade, uma carroça. Ele tinha conteúdo, mas era de difícil navegação, e aí essa amiga mudou o template e fez um negócio lá que facilitou. Muitos textos seus, inclusive, aparecem no primeiro momento no blog. Isso, e depois eu levo para o livro, né, para o suporte impresso, e faço isso também porque a internet é terra de ninguém. Você perde a autoria de maneira muito fácil, né? As pessoas pegam pedaços, trechos, às vezes até o texto inteiro. E o texto impresso é um momento também, o suporte livro impresso, né? É um momento também que me possibilita rever o texto, né? Aparar os excessos, tirar as gorduras, refinar a poesia. Ô Cidinha, curiosidade rapidinho, viu, Marcos? Você disse que é da terceira geração das blogueiras negras. Como que é isso? Só para resgatar para a gente. Terceira geração de blogueiros no geral, né? Blogueiras negras é um grupo específico que acho que nasceu em 2012, me parece. Eu não me refiro a isso, eu me refiro a pessoas que tem uma geração no final dos anos 90, que talvez seja a primeira geração de blogueiros, né, de escritores brasileiros contemporâneos que utilizaram o blog como suporte para veicular o seu trabalho literário. Depois, isso final dos anos 90, né? Daí, acho que 2003, 2004, deve ser a segunda geração. Não estou agora lembrando de nomes para citar. E eu me considero
como integrante da terceira ou quarta geração, que é do final dos anos 2000. Né? Percebeu a importância, né, desse suporte para a divulgação das obras, né? Que começou a utilizar esse suporte para a divulgação. Isso é muito interessante, até porque para a gente poder pensar, que a gente sabe, né, que o cotidiano e as relações com as questões sociopolíticas, afetivas, identitárias, se fazem muito presentes na sua obra ficcional. Isso principalmente nas crônicas, como a gente já comentou aqui. Cidinha, quais as estratégias que você utiliza para se apropriar, né, dos fatos sociais e ressignificá-los nos seus textos? Quais as estratégias? Acho que uma a principal, talvez, seja o refinamento da técnica de escrita. Né? Buscar refinar a escrita para escolher as melhores palavras, para fazer as melhores construções que deem sentido àquilo que eu quero expressar e aos mundos que eu quero criar. A palavra é a minha ferramenta essencial de trabalho, né? Então, é cada vez aprender a lidar melhor com ela, né? E a explorar as potencialidades todas que ela oferece. Né? Acho que eu tenho criado um campo semântico a partir das africanidades, né? De uma lupa que eu utilizo para ler o mundo, cuja lente é formada, constituída a partir das africanidades. Né? E quando você fala dessa lupa em relação às africanidades, é interessante pensar, porque, por exemplo, como leitor da sua obra, eu vejo aí uma linha em que essa lupa se estende através de palavras, imagens ou palavras imagéticas. Né? A sua obra literária ela é constituída de imagens, pelo menos as imagens vão se formando na cabeça do seu leitor. Como é que você lida com isso? Você tem essa consciência no momento que você está criando, ou é instintivo, ou como você já falou, isso é algo para o leitor? Exato, é muito intuitivo, vai acontecendo. E eu passei a me dar conta disso pela recepção. As pessoas me dizem isso, né? Que meus textos são imagéticos. Tem gente que diz que meus textos são fílmicos, né? Um cineasta já me disse isso. Então, foi uma consciência que eu tive a partir da recepção. Não era algo consciente para escrever, para criar esse texto. Né? Eu considero essa dimensão bastante intuitiva. Mas, por outro lado, também na sua obra, a gente percebe temas que são recorrentes. Né? Você já mencionou aí, né, a relação com a morte, que aparece no primeiro trabalho, e que, de alguma forma, essa relação ela continua, eu diria, em toda a sua obra. Você pode falar um pouco disso e falar de outros temas que você também vê que são pungentes aí nos seus textos? Outro dia nós conversávamos, né, Marcos? Eu dizia de uma entrevista da Ana Maria Gonçalves que eu tinha assistido, na qual ela dizia que ela é uma escritora, que se as pessoas lerem os 3 livros dela, os 2 que já foram publicados e o que deve sair em 2019, estou com um problema, 2009 e 2019, talvez as pessoas imaginem que os livros foram escritos por escritoras diferentes, se não a conhecerem, né? Porque ela se modifica muito. Eu não considero que
que eu venha me modificando no sentido de me tornar outra, não é? Alguém, uma autora muito diferente. Eu venho refinando algumas coisas que foram apontadas nos meus primeiros livros, né? Eu considero Cada Tridente em Seu Lugar um livro, desde aquela época já considerava um livro de experimentação temática, né? Em que eu fui testando caminhos temáticos pelos quais eu poderia seguir, que são os meus interesses no mundo, né? O campo dos direitos humanos, as relações entre as pessoas e aí os seus afetos, as suas assimetrias, não é? Os seus atravessamentos. Essas são coisas que me interessam. Me interessa muito a humanidade da pessoa negra, que o racismo achata, diminui, extingue. Então, me interessa trazer essa humanidade de maneira bela, pujante, digna. Isso são fios condutores, né? Digamos assim, do meu trabalho, são afluentes do meu rio, né? Do rio maior que é a autora, né? Bonita essa imagem. Eu gosto de imagem, você sabe. Cidinha, você pode falar um pouco sobre a sua inserção no campo da dramaturgia? Né? Você já escreveu para os Crespos e acredito também para as Capulanas, não é isso? Capulanas. Como tem sido a sua criação coletiva com os grupos e como que se dá, se você puder falar também um pouco como que se dá esse processo de escrita coletivizada, como é que é o seu papel aí? Sim, na escrita por encomenda, né, que foram esses 3 textos que eu fiz, foram textos encomendados, a pessoa precisa ter uma disponibilidade muito grande para ouvir, para aceitar direcionamentos, para reorientar o que vem sendo feito, porque você é simplesmente uma ferramenta para atender ao desejo instituinte do grupo, do texto que será encenado, né? A minha primeira experiência, que foi com Capulanas, Capulanas Companhia de Arte Negra, não foi tão bem sucedida, eu não consegui atender ao que as meninas queriam, e, ao fim das contas, elas resolveram fazer monólogos, né, em que elas falavam e tal, elas mesmas compuseram os textos e aproveitaram um pouco do que eu havia escrito. Mas essa foi uma experiência que não foi bem sucedida do ponto de vista de eu conseguir atender aquilo que o grupo desejava. Das experiências seguintes, que foram para os Crespos, um texto que se chama Engravidei, Pari Cavalos e Aprendi a Voar Sem Asas, é um texto para adultos, e Os Coloridos, que é um texto para crianças, encenado na rua, com perna de pau, é muito bonito. Ali eu já consegui, beneficiada pela primeira experiência, na qual eu não atingi o que o grupo desejava, né? Eu sou daquelas pessoas que acham que a gente aprende muito com aquilo que a gente não consegue alcançar. Não são experiências para a gente esquecer, são experiências para a gente ressignificar e aprender, né, com elas. Cidinha, para finalizar, último minutinho aqui, dá para você ler um dos seus contos para a gente, para os nossos telespectadores? Com prazer. Eu vou ler o texto que encerra o livro, que se chama Sá Rainha. Sá Rainha está sentada na cama, de frente para o altar de Nossa Senhora do Rosário. Balbucia coisas que ninguém mais entende. Parece estar em permanente estado de oração. As perninhas balançam como a criança que ela está voltando a ser. Os dedos lentos passam uma a uma as lágrimas de Nossa Senhora.
Termina as orações ou a conversa com aqueles que ninguém vê, só ela, e se deita com as mãos pequenas em concha debaixo de um dos lados do rosto. Ela parece mesmo um anjo barroco, aquele corpo minúsculo e rechonchudo. Quem imaginaria os 9 filhos paridos? Dorme, encolhe-se feito feto, conversa, fala muito enquanto dorme. A filha, que ainda mora na casa, estende uma coberta sobre a mãe. Sente pena. A cabeça está à deriva. Sarrainha sobe na cama e tira de cima do guarda-roupas seus pertences de rainha. Acaricia cada um. A coroa, o cetro, o manto. Paramenta-se. É dia de festa. Agradece a Nossa Senhora do Rosário por mais um ano. Faz as últimas recomendações sobre a comida do povo. Pergunta ao filho que restou sobre a afinação dos tambores. Vai sozinha para a rua, sem a corte real, seu povo que também acompanhou sua mãe, a primeira rainha, com tochas acesas pelas ruas da cidade do interior, porque o prefeito mandou cortar a luz para os pretos do reinado não saírem por lá dançando e cantando. Caminha até a encruza central do Morro do Papagaio, abaixo da sede do Muquifo, prédio tombado pelos meninos do movimento. No percurso, reconhece pessoas, lutas, desapropriações, resistência popular, tiros, medo, angústias. O padre amigo a abraça quando ela passa pela igreja das Santas Pretas, oferece companhia. Ela não quer, está bem, é só dela o cortejo. Outras pessoas a acompanham a uma distância reverente e cuidadosa, caso ela precise de algo. Foi sempre assim no morro, essa disposição para ajudar e estar junto. Às vezes chamam seu nome, pedem a bênção, ora ela responde, ora não, ninguém estranha. O vento fagocita sua memória e deixa no vácuo o que foi vivido e não é mais lembrado. Seu trânsito pelo país dos ancestrais está mais constante a cada dia. Chega à encruza, vê muita gente à volta. A mãe que iniciou o reinado, as tias, os tios, irmãs e irmãos. O pai, companheiro de todas as horas da rainha-mãe. Os olhos cansados se abrem e Sarrainha busca os filhos, 5 jovens, que deixaram esse mundo fora do tempo. Mãe, ô mãe, chama o primeiro, vestindo o mesmo agasalho branco de capuz usado no dia de sua morte. Mãe, minha mãe, era o segundo, muito bem vestido, terno branco impecável, próximo a um carro importado. Mãe, mãezinha, me ajuda. Era o terceiro, ainda tonto, com o capacete da moto na cabeça. Mãe, mãe, não deixa matarem a gente. O quarto e o quinto a chamam juntos, abraçados e assustados, como morreram na porta do bar, de bonés e bermudas de tactel. Todos limpos, sem furos nas roupas, sem manchas de sangue, surpresos ao reencontrá-la ali no lugar onde vagam. Sarrainha chora e agradece à Senhora do Rosário. Passa a mão pelo rosto de cada um dos filhos, beija-os, fala da saudade. O povo vai se juntando, cerca a rainha, os meninos. Tá caindo fulô, lá no céu, cá na terra. Oi, Lerê, tá caindo fulô. Sarrainha sai do abraço dos filhos, afasta-os carinhosa, abaixa-se e risca o chão com um caco de telha, pontos que ninguém ali sabe interpretar. Coloca o bastão no chão, chora baixinho ao tirar a coroa, deposita-a na terra. Os filhos vão desaparecendo, o povo também. Ela fica sozinha, com suas insígnias de realeza depostas. Aos poucos, Sarrainha também some no tempo. Restam o bastão e a coroa à espera de alguém. E tempo, zaratempo. E tempo, zaratempo. E tempo, zaratempo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Chegamos ao final do programa
Literafro Entrevista. Eu agradeço a presença de Cidinha da Silva e do professor Marcos Alexandre. Obrigado. Saiba mais sobre literatura afro-brasileira no portal Literafro. Acesse também as redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo Literafro Entrevista.